E o tema da nossa aula de hoje é transtorno de ansiedade generalizada. Em tempos de pandemia, talvez muitos ou muitas de vocês vão se identificar com os sintomas. Então a gente vê aqui nessas imagens dores de cabeça, né, roendo as unhas, correndo contra o tempo. A gente vai identificar de que maneira essas imagens podem estar relacionadas aí com os sintomas de ansiedade generalizada. Antes de falar dos sintomas, eu gostaria de definir, trazer as características da preocupação. A preocupação é um critério central e fundamental da ansiedade generalizada, que eu vou passar a chamar de TAG, tá? O que seria preocupação? Consciência persistente de possível perigo futuro que é repetidamente ensaiado sem ser resolvido. Ou seja, eu fico com aquela ideia, com aquele pensamento, eu ensaio ele na minha cabeça, mas eu não resolvo. Bom, a gente vai ver daqui a pouco as diferenças entre a preocupação patológica e a preocupação normal ou produtiva. Por quê? As pessoas podem dizer, mas Aline, se preocupar não é bom? Se preocupar não significa que eu me importo com alguma coisa, que alguma coisa é importante para mim e então eu vou fazer algo a respeito? Então a gente precisa distinguir a diferença ou as características da preocupação patológica. Ela é mais invasiva, ela fica ali martelando na nossa cabeça, ela consome o nosso tempo, ela fica disponível no nosso cérebro mais frequentemente. Ela é incontrolável, eu não consigo, parece um pop-up, né, que aparece na minha mente, captando os meus recursos atencionais. Eu não controlo quando ela vem e ela vem com bastante frequência. Ela é focalizada em questões menores e em situações futuras mais remotas, embora pessoais. Então, eu começo a pensar no e se isso, e se aquilo, coisas que provavelmente não vão acontecer. E aí, então, eu gasto meu tempo, eu fico ansiosa por conta de um pensamento, de uma preocupação muito remota. É seletivamente tendenciosa à ameaça. Então eu vou acabar direcionando esse foco atencional para aquilo que é perigoso, para aquilo que é ameaçador. Está associada a maior variabilidade autonômica restrita. Então, a gente vai ter esses sintomas, esses sinais fisiológicos associados à preocupação patológica do que quando a preocupação não é patológica. Antecipação exagerada de resultados negativos futuros. Então, quando eu penso em algum foco de preocupação, eu antecipo um resultado negativo futuro. Então, por exemplo, eu começo a me preocupar, vamos supor, é meu aniversário, meu marido, ele me dá os parabéns, ele não compra um presente para mim, e aí eu penso, acho que ele não se importa mais comigo, hoje para ele foi um dia como outro qualquer, eu acho que a nossa relação já não é tão especial para ele, talvez ele tenha uma outra pessoa, talvez ele esteja pensando em me deixar, ou seja, o meu aniversário teve dele um comportamento habitual, ele me deu os parabéns e é isso, o dia transcorreu de uma maneira tranquila. Bom, mas eu negligenciei uma série de fatos, né? Por exemplo, estamos em isolamento social, estamos economizando, nós combinamos de que a gente não ia gastar dinheiro porque a gente teve muita despesa, porque eu tive uma redução no meu salário por conta da pandemia, por conta de que a gente fez um investimento muito grande numa reforma da casa.
Então eu ignoro tudo isso, eu foco na questão de que foi um dia normal, de que ele não me deu presente e eu adianto a conversa para que talvez ele esteja pensando em me deixar. Então veja, uma antecipação exagerada de resultados negativos, né? Então o tag, a gente vai ver isso, né? Ele se configura por preocupações em relação a questões do cotidiano e a gente tende a exagerar o resultado final. Ela mantém a ansiedade na ausência de uma ameaça externa pela perpetuação de pensamentos e imagens de ameaças e perigos não existentes antecipados no futuro. Ou seja, eu posso estar na minha casa, no conforto do meu lar, sem nenhuma ameaça iminente, mas o meu estado de ansiedade ele se mantém porque eu fico ensaiando, relembrando, pensando sobre uma determinada ameaça, um determinado perigo. Por exemplo, vamos imaginar que eu não esteja conseguindo acompanhar muito bem todos os conteúdos online, todas as aulas que a Aline grava, todos os trabalhos que os professores têm passado. Então, claro, eu posso reprovar nesse semestre, talvez sim, talvez em uma disciplina, talvez em todas, mas no TAG eu vou lá para frente. Eu nunca vou me formar, eu vou ser uma péssima profissional, eu não vou ter os requisitos mínimos que um psicólogo decente deveria ter. Então veja, talvez uma reprovação ou 2 reprovações trazendo uma consequência, uma avaliação, uma análise lá na frente. Então, quer dizer, ou por exemplo, né? Eu não estou conseguindo render como eu deveria, eu não estou aprendendo o que eu deveria aprender como no período de aula presencial, então eu vou ser uma péssima profissional, eu não vou saber psicopatologia, e daí quando eu arrumar um emprego, as pessoas me perguntarem sobre os critérios de um transtorno, eu não vou saber porque eu não aprendi direito. Né? Então, quer dizer, você pega um evento circunscrito, joga ele lá no futuro de uma maneira extremamente negativa. Gera um falso senso de controle, previsibilidade e certeza. Então, a pessoa, ela acredita que se engajando, se envolvendo na preocupação, é como se ela estivesse fazendo algo a respeito. Mas na verdade não, né? Quando ela se preocupa, eu costumo dizer, ela se ocupa previamente, ela se preocupa de alguma coisa, não necessariamente ela está engajada num processo de resolução de problema. Ela pode simplesmente ficar com esses pensamentos, adiantar um problema futuro, mas não se envolver na resolução dele. Por isso que traz um senso de controle. Se eu estou pensando sobre, então eu estou fazendo algo sobre, e não necessariamente. Traz um senso de controle com a ideia de que quando eu penso, eu me organizo, mas não necessariamente. Assegura atribuição errônea de não ocorrência do resultado temido ao processo de preocupação. Então é como que, se eu me preocupo, então o desfecho negativo ele não vai acontecer. E em tempos de pandemia, o que mais a gente sabe é que a gente não tem controle de nada, né? Eu vi um meme que eu achei muito interessante, né? A pessoa fazendo um bloquinho, eu planejando 2020, aí colocando um bloquinho em cima do outro. Aí vem o coronavírus e destrói tudo, né? Então, quer dizer, a gente não tem controle, o controle é uma falsa ilusão. E a pessoa com TAG, ela quer ter essa sensação de controle e a preocupação traz isso. Quer dizer, a ideia de que na medida em que eu me preocupo, aquilo que eu temo de ruim não vai acontecer. Então, por exemplo, no exemplo que eu falei, né, do meu marido, do meu aniversário. Então, se eu fico preocupada com o fato de se ele está engajado ou não na relação, de se ele ainda gosta de mim ou não,
então ele não vai me deixar. E não tem nenhuma relação entre o fato de eu me preocupar e ele poder vir a me deixar ou não. Então a pessoa com essa preocupação patológica, ela busca esse senso de controle que na verdade ele é ilusório. Quais são as funções da preocupação? Por que ela existe, né? Primeiro, ela tem uma função de alarme. Ela introduz sinais de ameaça na percepção consciente. Então, por exemplo, eu tô preparando a aula, eu tô dando aula e aí, nossa, eu tenho que agendar um médico. Então, ela me lembra que eu preciso fazer alguma coisa, ela me lembra que eu tenho um tópico importante, né? Então, ela traz o sinal de ameaça na percepção consciente. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Lembrete. Repetidamente representa pensamentos e imagens relacionados à ameaça na consciência. Então, de novo, parece uma janela pop-up, né? Vem, opa, preciso ligar para o médico, preciso marcar o médico, preciso agendar o médico. Então, a preocupação, ela fica ali, primeiro como alarme, segundo como um lembrete de algo importante, de algo relevante para mim. Então, isso é uma característica importante no TAG. Tarefas de vida relevantes. Então, a minha preocupação, ela vai se dirigir a coisas que são importantes para mim. Então, veja bem, quando eu falo, né, dou um exemplo do meu casamento, eu dou um exemplo de trabalho, de estudos, de reprovação, isso é relevante para a Aline, até por isso que são exemplos que estão disponíveis aqui. Mas vamos supor que para mim, eu me lembro de algumas pessoas que eu conheci, que essa questão do corpo, né, é muito importante. Então, que fica ali checando a gordura corporal, fica checando o peso, né? Aí, eu acho que eu engordei, eu tô me desleixando da minha alimentação, eu tô comendo mais doce nesse isolamento social. Então, quer dizer, para a pessoa, a imagem corporal é algo muito relevante. Então, a gente tem que entender, já começar a entender que a preocupação ou sintomas do TAG que eu vou apresentar podem ser diferentes das tuas preocupações, né? Porque, por exemplo, o meu contexto de vida é diferente do contexto de vida de outras pessoas. Aquilo que para mim é importante pode não ser relevante para outras pessoas. Então, isso é uma outra coisa para a gente considerar. Mas enfim, então a preocupação, ela traz esse lembrete repetido na nossa consciência de uma dada informação. E a preparação, né? Então a gente tem aquela imagem do soldado pronto, né? O ataque vai vir, eu tô preparado para o ataque. Permite que o indivíduo preocupado antecipe uma situação futura, gerando uma solução ao problema ou uma preparação emocional para as consequências negativas. Então, a preocupação, ela também tem esse objetivo, esse intuito, essa função de nos preparar. Bom, então se algo ruim vai acontecer, né? Por exemplo, se eu sei que vai vir um ladrão na minha casa, peraí, deixa eu trancar, deixa eu me certificar com uma segurança, né? Então, ela traz essa ideia de preparação para que a gente, como diz o ditado, não seja pego de calças curtas. No entanto, eu tenho a preocupação patológica, como eu falei para vocês, e a preocupação produtiva. Ou seja, a preocupação, ela tem uma função importante que não necessariamente patológica. Então, vamos entender aí o que diferencia. Ou seja, Aline, eu tô me identificando, eu sou uma pessoa preocupada, né? Mas vamos ver, você tá numa preocupação patológica ou você tá numa preocupação produtiva? Bom, preocupação patológica, focada em problemas mais distantes e abstratos. Será que eu vou pegar o coronavírus?
Se eu pegar o coronavírus, será que vai ter leito para mim? Será que vai ter vaga na UTI para mim? E se tiver vaga na UTI, será que eu vou morrer? E se eu morrer, como é que vai ficar o meu filho? Nossa, eu sei que uma mãe faz muita falta para um filho, né? Como que vai ser o futuro do meu filho sem mãe? Então, quer dizer, distante e abstrato. Aline, mas sim, nós estamos numa pandemia. Você pode pegar o coronavírus, você pode morrer, seu filho pode ficar órfão. Mas veja, né? Então, muito futuro, muito abstrato. O que eu posso fazer em relação a isso que não tomar todas as medidas de proteção, né? Focada, a preocupação produtiva, focada em problemas mais imediatos e realistas. Sim, eu posso pegar o coronavírus. Ok, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu posso lavar as mãos, eu posso passar álcool gel, eu posso usar a máscara. Quando eu precisar sair, eu posso evitar ao máximo já sair, já que eu posso ficar em casa em teletrabalho. Eu posso fazer o uso correto da máscara. Eu posso tentar fazer compras online para evitar sair. Então, quer dizer, é uma coisa mais imediata e realista do que a coisa remota. Meu filho vai ficar órfão e, enfim. Preocupação patológica. A pessoa tem pouco controle ou influência realista sobre a situação. Pouco ela pode fazer em relação ao pensamento que a preocupa. Na produtiva, ela exerce algum controle ou influência sobre a situação, ou seja, tem algo que eu posso efetivamente fazer para resolver o problema ou amenizar o impacto do problema na minha vida. Na patológica, tem o maior foco sobre a emoção desagradável associada à situação preocupante. Então, lembra, a preocupação é um pop-up que aparece na minha cabeça. Ela ativa um alarme, ela traz um lembrete e aí vem uma angústia. Será que eu consigo? Será que algo ruim vai acontecer? Será que eu vou dar conta? E essa angústia, essa ansiedade acaba virando o foco do indivíduo, né? Na preocupação produtiva, o maior foco é na solução de problemas da situação preocupante. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu acabo de receber um diagnóstico de câncer, tá? Então, é grave, eu vou morrer, não vai dar certo o tratamento. Não, na solução de problemas quais são os tratamentos disponíveis, o que eu posso fazer por agora? Não pode aceitar solução alguma porque nenhuma garante o sucesso. Então, tudo que eu penso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, blá, não adianta, eu não tenho 100% de certeza que vai dar certo. Não tem, né? Então, na preocupação produtiva, a gente pode experimentar e avaliar soluções imperfeitas. Tá, eu não tenho certeza de que vai dar certo, mas deixa eu tentar isso para ver se pode dar certo. Busca incessante de segurança e certeza do resultado. Então, a pessoa ela fica querendo ter certeza que vai dar certo. Então, ela busca afirmação. O que você acha? Você gostou? Tá bom? Será que o trabalho tá bom o suficiente? Será que não tá errado? Será que a gente não vai reprovar? Prontidão para tolerar risco razoável e incerteza. Talvez o trabalho não esteja perfeito, talvez a gente não tire uma nota excelente, mas é o que eu consegui fazer, é o que eu entendi e é isso que eu vou entregar na preocupação produtiva. Processamento, busca, isso que eu já falei, processamento do potencial de ameaças em uma situação é exagerado e estreito, com tendência à catastrofização. Então, na preocupação patológica, a gente tende a ter uma certeza, né? Eu tenho um ditado que fala assim, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, isso é típico da ansiedade generalizada, quer dizer, se tem uma chance de dar errado, então vai dar errado, né? A gente tem aquele perfil lá no Instagram, o coach de fracassos, né? Se algo pode dar errado, então vai dar. Enfim, então na preocupação patológica, a gente vê isso, essa ideia de que as coisas vão ficar ruins, de que elas vão piorar e de que eu não vou ter recursos para lidar com elas.
Já na preocupação produtiva, processamento de resultados potenciais negativos, positivos e benignos em uma situação é mais amplo e balanceado. Coisas ruins podem acontecer, as coisas boas também podem acontecer. Desamparo percebido para enfrentar a situação preocupante. Eu não vou conseguir lidar, eu não tenho as ferramentas de enfrentamento, eu não tenho as estratégias de manejo, eu não sei como enfrentar a situação. Na preocupação produtiva, há um nível mais elevado de autoeficácia para enfrentar a situação preocupante. Bom, talvez eu consiga. Eu já passei por situações ruins antes. Se algo ruim acontecer, eu tenho recursos de enfrentamento, eu tenho rede de apoio, eu posso pedir ajuda para as pessoas. Então, essa ideia de que, ok, coisas ruins acontecem, eu já passei por coisas ruins antes e passei por elas. Na preocupação patológica, ela está associada a níveis elevados de ansiedade e sofrimento. E a preocupação produtiva está associada a baixa ansiedade ou baixo sofrimento. Então, a gente vê esse sofrimento decorrente da preocupação patológica que a preocupação produtiva não traz. Então, resumindo tudo que a gente viu até aqui, a preocupação não necessariamente é ruim. A preocupação, ela pode me levar, ela pode me mobilizar à resolução de problemas, à resolução de conflitos, à melhora na minha vida, à organização das coisas que eu tenho para fazer. Mas a partir do momento que eu começo a ter emoções desagradáveis, quando essa preocupação vem à tona, nenhuma solução parece boa o suficiente. Eu acredito que eu não tenho os recursos para manejar, para lidar com essa situação, que eu não consigo lidar com a imprevisibilidade, aí a preocupação, ela me parece ser patológica. Bom, então, depois desse preâmbulo, dessa conceituação do que é a preocupação, a gente entra então na ansiedade generalizada, cujo principal sintoma envolve ansiedade e preocupação excessivas, expectativa apreensiva, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, tais como desempenho escolar ou profissional. Então, vamos ver aqui nessa imagem, Eu tenho um cachorro, eu tenho uma tempestade, eu tenho um ladrão, eu tenho um meteoro, eu tenho uma nota baixa na escola, Então, o que a gente tem que ter clareza desse critério, como eu falei antes, é que a minha preocupação, ela estará relacionada a temas de vida relevantes para mim, temas pessoais. O que é relevante para mim? O que eu dou importância na minha vida? Por exemplo, nesse momento, a gente sabe que as pessoas idosas com alguma doença pré-existente estão mais suscetíveis a complicações pela Covid. E aí eu tenho pais idosos e eu amo os meus pais e eu quero que os meus pais estejam bem. Eles são importantes para mim. Então, foco de preocupação. Bom, eu quero ser uma boa professora. Eu estou vivendo uma situação diferente do convencional. Eu estou habituada a estar com os alunos, a tirar as dúvidas dele no momento da aula. Eu nunca dei aula dessa maneira. Então, outra preocupação. Será que os meus alunos estão aprendendo? Será que eles estão conseguindo acessar as videoaulas? Será que elas estão sendo úteis? Bom, eu quero ser uma boa mãe. Ser uma boa mãe é relevante para mim.
Será que eu tô sendo uma boa mãe? Outro dia conversando, né? Eu só sei, uma pessoa comentou comigo, eu só sei gritar com os meus filhos, eu tô estressada, né? Então a gente vê lá naqueles posts de Facebook, aproveite esse momento para estreitar os laços com os seus filhos, guia de sobrevivência na quarentena, faça atividades lúdicas. Ou seja, eu quero ser uma boa mãe. Eu vi no Facebook que as mães estão brincando com os filhos. Eu não consigo brincar com os meus filhos. Meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Eu vou traumatizar o meu filho pro resto da vida. Eu vi uma live da psicóloga falando: dê amor, seja carinhosa, dê atenção, tenha tempo de qualidade. Eu mal tô sobrevivendo. Preocupação, eu não sou uma boa mãe, eu vou traumatizar o meu filho pro resto da vida, eu vou ter que pagar terapia e psicóloga nenhuma no mundo vai dar jeito, entende? Então assim, o que é relevante para você? O que é importante para você? É isso que vai ser tema de preocupação no TAG. E aí, a grande questão do TAG é que ele é cotidiano, ele está relacionado a questões do dia a dia. Será que vai chover? Será que vai ter enchente? Será que o meu carro vai ficar parado na enchente? Será que o meu chefe vai estar de mau humor hoje, vai ficar estressado comigo? Será que eu vou cometer algum erro no trabalho e posso ser demitido? Será que vai ter demissão em massa na minha empresa? Eu vou perder o emprego, eu não vou sustentar minha família, eu vou morrer de fome? Então, assim, as preocupações do TAG, elas são preocupações relacionadas ao cotidiano, a assuntos, a temas de vida relevantes para o indivíduo. Esse é o que configura o critério A. Critério B. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação. Lembra da janela pop-up, né? Eu não consigo controlar, ela vem, invade o meu pensamento. E aí a gente vai ver que as pessoas com TAG, elas tentam desenvolver estratégias para eliminar, suprimir aquele pensamento, o que não é uma boa estratégia, o que não funciona, né? Mas elas tentam. Critério C. A ansiedade e a preocupação estão associadas com 3 ou mais dos seguintes 6 sintomas, com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Então, de 6 critérios, a pessoa tem que ter apresentado pelo menos 3 nos últimos 6 meses. Então, você vai dizer assim: Aline, agora eu tô apresentando tudo isso depois que a gente está em isolamento social. Bom, primeiro que você não preenche o critério de tempo, 6 meses. Segundo, que talvez o momento que a gente esteja vivendo explique. Vamos esperar passar para ver como as coisas seguem, tá bom? E para crianças, apenas um item é exigido. Então, inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. A pessoa, ela fica angustiada, agoniada, ela não consegue ficar parada, ela começa a assistir um filme, mas ela não consegue se concentrar no filme, ela levanta, ela come alguma coisa, ela conversa com alguém, ela pega o celular, então ela fica inquieta, parece que ela tá sensível, né? Bom dia pra quem? Então, essa questão de estar com os nervos à flor da pele. Fatigabilidade, cansaço, né? A pessoa, ela não consegue render, ela não consegue produzir, ela apresenta um cansaço frequente. Dificuldade em se concentrar ou sensações de branco na mente. Então, eu tô falando uma coisa... O que eu tava falando mesmo? Eu vim na geladeira, eu abri a geladeira, eu vim pegar uma coisa, mas... O que eu ia pegar? Lembrei. Então, esse branco, né? O que eu tava fazendo? O que eu tava falando? Por que eu vim aqui? O que eu vim fazer aqui? Né? Aí eu vou ler um texto, aí eu vou preparar uma aula, aí eu vou estudar para a prova. Não consigo me concentrar.
Irritabilidade, né? A pessoa grita, ela tá irritada, ela fica nervosa com facilidade. Tensão muscular. Eu lembro do instrutor quando eu fiz direção há muitos anos atrás, né? Que ele dizia que tinha aluno que travava no volante, assim, calma, o volante vai sair nas tuas mãos, né? Então, a pessoa, ela vai perceber uma tensão, uma rigidez. Às vezes ela tá numa situação, né, Então, essa tensão muscular, os músculos rígidos, retesados, da ruga, né? Perturbação do sono, dificuldade em conciliar ou manter o sono. Eu deito e eu não consigo dormir. Então, é a hora que os problemas vêm, né? Então, eu tenho trabalho, a Aline passou atividade, a Branca passou atividade, todos os professores da psicologia passaram atividade, eu tenho um monte de coisa para fazer amanhã, e eu ia ler o negócio e eu não li, nossa, eu esqueci de mandar um e-mail pro fulano, eu fiquei de passar o recado no grupo pro ciclano. Então, quer dizer, a hora que eu vou dormir é a hora que todas as preocupações brotam e aí, obviamente, que eu não consigo dormir. Ou o sono é insatisfatório e inquieto, eu sonho com as coisas que eu tenho para fazer, eu sonho com as minhas preocupações e daí eu acordo à noite, eu tento dormir, aí eu pego o celular. Então, o sono, ele tende a ser muito prejudicado quando a gente tem um quadro de TAC. Critério D, ansiedade ou preocupação ou sintomas físicos causam sofrimento ou prejuízo, né? Então, a pessoa, ela vai ter uma perda da qualidade de vida, talvez ela não consiga desenvolver as atividades dela porque essas preocupações e essa ansiedade trazem um prejuízo relevante. Esses sintomas não se devem aos efeitos de uma substância ou uma condição médica. E o critério F, que envolve o diagnóstico diferencial, né? Então, por exemplo, a preocupação, ela não se deve a ter um ataque de pânico, não está relacionada a uma avaliação negativa, como na ansiedade social, a contaminação como no toque, separação das figuras de apego na ansiedade de separação e assim por diante. Então, é aquilo que eu já falei, né? Qual é o objeto gerador, o estímulo gatilho gerador da ansiedade? No TAG, eu tenho a ansiedade gerada a partir de preocupações que geralmente antecipam uma ameaça em relação a eventos do cotidiano. Aqui, aquele depoimento que eu tinha colocado lá no transtorno de ansiedade social foi retirado dessa página aqui, né, que seriam relatos de leitores sobre a ansiedade. Eu separei aquele relato que era mais relacionado à ansiedade social e aqui alguns relatos relacionados ao TAG, para a gente ter uma ideia de quais são os sintomas, né? Bom, a ansiedade faz tudo na minha vida ser a gota d'água. Eu não consigo discernir o que realmente vale a minha preocupação. Atrapalha muito meu rendimento no trabalho e minhas relações interpessoais nesse ambiente. Então, olha só, aqui mostra o prejuízo, o rendimento e as relações interpessoais. Uma crítica, um cochicho no corredor, uma reunião, tudo isso me faz mal. Sentir dores horríveis no estômago e vomitar algumas vezes. Então, a gente vê aqui, talvez uma ansiedade social comórbida, né? Quando a pessoa fala a crítica, o cochicho, a reunião, isso me remete a um quadro de ansiedade social. Mas quando ela fala, né, a ansiedade, o que realmente vale a minha preocupação, me dá a entender um quadro de TAG. Eu teria, claro, que se a pessoa tivesse frente a frente, eu faria o diagnóstico diferencial, é TAG ou é ansiedade social? Ou a comorbidade entre os diagnósticos. Já me rendeu muitas brigas em início de namoro, quando se imagina 1 milhão de coisas que poderiam estar acontecendo, quando na realidade nenhuma faz o menor sentido.
Agora eu me lembrei, eu estava assistindo no final de semana aquela série Atypical. E aí tem um episódio em que ele entra na casa da terapeuta para levar bombons, para levar morangos cobertos com chocolate. E aí o pai dele, quando descobre que é terapeuta, fala, vambora, vambora, né? E aí o morango cai embaixo do sofá. Ela vai descobrir algum tempo depois, quando ela vê as formigas, ela mora junto com o namorado e ela pensa, bom, mas é um morango erótico, ele só pode ter trazido alguém aqui. E aí ela começa a pressionar o namorado, né? Foi você, só nós dois estamos aqui, por que você fez isso? Enfim, né? E aí ela conversando com uma amiga, e aí a amiga fala, não, imagina, né? Ele gosta de você só tá com esses pensamentos porque vocês não estão muito bem, porque você quer que ele te peça em casamento, já faz 5 anos e ele ainda não te pediu. E daí ela faz uma cara, tá bom, eu sei que você quer que ele fale, que eu fale que você está me traindo, né? Então, quer dizer, ela imagina, claro que ela não tinha como adivinhar que o paciente dela entrou na casa dela, mas é como nesse relato, quer dizer, eu vou imaginar uma série de possibilidades, todas negativas, que não fazem sentido, e aí acaba gerando briga porque a pessoa, tipo, não fiz nada, e por que você tá me acusando? Deitar na cama, apagar a luz e tentar dormir é o meu pesadelo diário. Mesmo quando tudo está em dia, minha mente vai trazer à tona alguma preocupação descabida. Então, lá do fundo do baú, ela vai achar alguma coisa que ficou por fazer. A gente sempre tem coisa para fazer, né? Mas aí, o principal pode estar em dia, mas esqueci de tal coisa. Como minha cabeça não para, eu preciso esvaziá-la dos pensamentos menos urgentes. Comprar presente de aniversário do fulano, responder o convite do cicrano, molhar as plantas, arrumar o ar-condicionado, ir na farmácia, costurar minha blusa, procurar receita de suco verde, responder e-mails, para focar nas tarefas que precisam ser feitas naquele momento, como trabalhar e prestar atenção na aula. Então a gente vai ver, né, isso aqui já é uma estratégia vinda de um processo terapêutico, que é o tempo para se preocupar. Depois a gente vai falar sobre essa estratégia. É não suportar a demora de alguém querido por mais de 10 minutos sem imaginar os piores cenários possíveis. A pessoa sofreu um acidente, morreu, tá me traindo, não vai mais voltar para casa, enfim. Então, saiu da rotina, epa, o que é que tá acontecendo? A pessoa sempre chega na hora, por que agora ela tá atrasada? Bom, então a gente viu aí como é angustiante ter o transtorno de ansiedade generalizada, o quanto que ele afeta, o quanto que ele prejudica a nossa vida, as nossas relações, o nosso desempenho. Alguns fatores associados aí ao TAG. Busca sem sucesso por segurança. Então, uma questão fundamental do TAG é o item embaixo, intolerância à incerteza. Eu não consigo ter essa sensação de que eu não sei o que vai acontecer, de qual é o próximo passo, o próximo acontecimento. Então, eu preciso de busca por segurança. Bom, por exemplo, no coronavírus, eu não sou do grupo de risco, eu tô bem segura em casa, eu não saio de casa, eu faço as compras por aplicativo, eu limpo tudo, lavo tudo, passo álcool para tudo e lavo as sacolas. Ufa, eu tô segura. Não acredito, eu não limpei o meu celular. Bom, mas eu não saí de casa. Mas é porque daí eu peguei na compra, fui olhar uma mensagem e aí depois que eu limpei a compra, e aí eu não limpei o celular. Então, se a compra estava contaminada e eu peguei nela e depois peguei no celular, o celular está contaminado. E aí eu fiz uma ligação, eu encostei o celular na minha boca. Então, quer dizer,
sempre vai ter um motivo, sempre vai ter, né? Então, essa intolerância à incerteza. E aí, bom, passaram-se 5 dias. Bom, os primeiros sintomas geralmente são nos primeiros 5 dias. Acho que tá tudo bem. Não, mas eles pedem isolamento social de 14 dias. Será que eu não peguei e não tive sintoma? Ou seja, quem tem tag não tem folga, quem tem tag não descansa. Quando uma preocupação diminui, vem outra, e outra, e outra. E a pessoa se sente... Ativação de crenças negativas, metacognitivas, sobre preocupação e tentativas contraproducentes de supressão de pensamentos. A metacognição é o pensar sobre o pensar. Então, por exemplo, mas eu estou me preocupando muito. Eu não devia estar tendo esses pensamentos. Eu devia saber que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Ai, eu não gosto de ter esses pensamentos. Eu não vou pensar nisso. Então, a pessoa, ela começa a avaliar aquilo que ela pensa. E ela começa a se cobrar de que ela não deveria estar pensando aquilo que ela está pensando. E aí, ela tenta suprimir o pensamento dela. Déficits na regulação da experiência emocional. Então, a pessoa, ela vai sentir a ansiedade, a angústia, a disforia, e ela vai ter dificuldade de lidar e manejar esses sintomas. Prevalência, quase 1% entre adolescentes e quase 3% entre adultos. A prevalência para o transtorno varia de 0,4% a 3,6%. As mulheres têm 2 vezes mais probabilidade do que os homens de ter o TAG. Será que é porque a gente tem muita coisa para fazer? Será que é porque a carga mental da vida doméstica, do trabalho, dos cuidados com a família e com os filhos, e por uma questão social, acabam recaindo mais nas mulheres? Então, né? Bom, desenvolvimento e curso. A idade média do início do transtorno é 30 anos. Lembra daquele checklist, né? 30 anos, bom, 30 anos eu já devia estar casado ou numa relação estável. Bom, se eu sou mulher, eu já devia estar casada, eu já devia no mínimo estar grávida, daqui a pouco eu não vou poder mais ter filhos, o relógio biológico está apitando, eu já deveria estar numa carreira mais ou menos consolidada ou em ascensão, eu já deveria ter comprado a minha casa, meu apartamento, ter o meu carro próprio, um bom carro. Checklist, né? Checklist de família. Casou? E o filho? Quer comprar casa? Né? Brincadeiras à parte, é uma fase da vida complicada, né? Porque assim, às vezes você tem que ajudar a cuidar dos seus pais que já estão idosos. Às vezes você tem 1 ou mais filhos. Às vezes você trabalha em tempo integral, às vezes o seu trabalho demanda muito de você, às vezes você é o chefe de família. Coordenar tudo isso, além de tempo, demanda recursos mentais, né? Então, talvez seja um período da vida onde as cobranças elas possam vir de uma maneira mais forte, né? Eu sei fazer o meu trabalho, eu tenho um bom trabalho, eu consigo sustentar a minha família, eu sou muito cobrado pelo meu chefe. A gente sabe que cada vez mais as pessoas têm um acúmulo de funções, uma exigência no mundo profissional, né? Então, talvez isso possa estar associado a essa fase da vida aí, com excesso de cobranças, talvez internas e talvez externas ou ambas, possa ajudar a gente a entender por que essa idade de início possa ser um pouco mais tardia. O início do transtorno raramente acontece antes da adolescência. Sintomas crônicos com remissões e recidivas são vistos ao longo da vida. Baixas taxas de remissão completa. Então, a má notícia é que, em geral, é um transtorno que perdura ao longo da vida. Ele pode ter períodos de tranquilidade e períodos de tempestade, ou seja,
Momentos em que a vida tá relativamente tranquila, eu tô de férias, tá tudo bem, então ufa, deu uma amenizada. Momentos em que ele volta com mais força, então tende a ser um transtorno mais crônico, o que vai gerar uma série de prejuízos para a pessoa, né? Crianças e adolescentes, geralmente as preocupações envolvem escola e desempenho esportivo. Em adultos, geralmente preocupação com o bem-estar da família ou com a própria saúde física. Então, vamos lembrar temas de vida relevantes para a pessoa. As crianças com transtorno podem ser excessivamente conformistas, perfeccionistas e inseguras, apresentando uma tendência a refazer tarefas em razão de uma excessiva insatisfação com um desempenho menos do que perfeito. Elas demonstram zelo excessivo na busca de aprovação e exigem constantes garantias sobre o seu desempenho e outras preocupações. Então vai ser aquela criança que faz um desenho, apaga, quase rasga a folha, né? Rasga, não ficou bom, deixa eu fazer de novo. Mas você gostou? Mas você gostou mesmo? Mas ficou bonito? Então, e essa roupa tá boa? Então, quando, é raro, mas quando a criança apresenta o TAG, ela vai demonstrar essa insegurança, essa busca pela perfeição. Fatores de risco e prognóstico, adivinhem qual fator temperamental? Ele mesmo, neuroticismo e evitação de danos foram associados ao TAG. Fatores ambientais, adversidades na infância e superproteção parental. Lembra que a gente já falou antes, né, em outros vídeos? A superproteção parental, ela quase aleja a criança, né? Porque eu gosto muito de uma metáfora que ela ilustra bem os prejuízos da superproteção parental, né? Que é aquela metáfora de que uma pessoa estava passando e viu uma borboleta fazendo um esforço enorme para quebrar o casulo. E ela fica com dó da borboleta de se esforçar tanto e ela quebra esse casulo. E aí a borboleta não consegue voar, porque o esforço necessário para sair do casulo é o que fortalece as asas para que ela consiga voar. A superproteção parental faz isso com os filhos, faz com que eles tenham uma baixa autoeficácia percebida. Eu não sou capaz de lidar com as adversidades da vida. Baixa autoconfiança e inadequação percebida. Incapacidade crônica de lidar com eventos imprevisíveis e incontroláveis. Então a pessoa, ela busca tanta previsibilidade e controle que quando algo sai dos trilhos, ela não sabe como lidar. Imagina uma pessoa com TAG numa situação de pandemia que a gente está enfrentando, onde a gente não sabe quando as aulas voltam, seja dos filhos, seja as próprias aulas, ou seja o trabalho de professor, não se sabe como as coisas vão voltar, enfim. Então, esse contexto que a gente está vivendo agora, para quem tem TAG, ativa grandemente as preocupações. Genéticos e fisiológicos, 1/3 do risco de experimentar transtorno de ansiedade generalizada é genético. Então, a gente tem aí claramente um componente genético para os transtornos de ansiedade de uma maneira geral. Bom, então a gente já viu definição de preocupação, critério diagnóstico para o TAG, características associadas. Agora a gente vai falar um pouquinho da avaliação. Quais são as metas de vida e aspirações pessoais atuais? O que é importante para a pessoa? O que ela valoriza? O que ela busca na vida dela? Então aí eu vou conseguir entender as preocupações que ela tem, entendendo aquilo que é relevante para ela. Quais são as preocupações? Quais as áreas da vida? Saúde, filhos, trabalho,
paz, enfim, a aparência física, aceitação social, vulnerabilidades naturais, enfim. Gerar uma lista de sinais internos e externos que desencadeiam a preocupação, né? Tem muita gente agora que não está assistindo TV, especialmente um canal que a gente não precisa falar qual, né? Que tá evitando falar. Eu fico muito angustiada. Eu começo a ver o tanto de gente que morreu, o tanto de gente que tá doente, que teve caso confirmado. Eu começo a ver as mortes no mundo. Eu começo a ver o prejuízo na economia, o tanto de gente passando fome, essa bagunça no Brasil, política. Eu não dou conta, né? Então, quer dizer, o jornal, a notícia é um gatilho para a preocupação, então eu tô me resguardando dela agora. Um sintoma de ansiedade, uma taquicardia, pode ser um sinal interno, um pensamento, uma fala. Então eu vou ter que anotar qual que é o gatilho, o que desencadeia, o que traz a minha preocupação à tona. Quando eu abro meu e-mail e eu vejo que eu tenho mais de 100 e-mails para responder, não vou mais abrir e-mail. Nossa, daqui a pouco vai ser 1000, né? Qual a duração, frequência, intensidade dos episódios de preocupação? Aline, eu nem sei, porque é o dia inteiro. Nossa, aí tá complicado, né? Então, assim, quanto tempo por dia eu passo me preocupando? Mas não é uma coisa assim, a preocupação eu tô trabalhando. Nossa, esqueci tal coisa. Tá, foco, concentra. Putz, não acredito. Então, a preocupação, lembra, é o pop-up, né? Ela invade a tela principal. Então, às vezes, a pessoa ela vai ter dificuldade de te dizer, assim, quanto tempo ela gasta com a preocupação, porque, e aí tem a supressão. Então, a preocupação vem, tá, entende? Então, às vezes o paciente ele vai ter dificuldade em identificar a duração, frequência e intensidade, justamente porque isso pode flutuar ao longo do dia. Qual é o nível de ansiedade ou sofrimento associado com cada tema de preocupação? Então, quais são as preocupações Master Plus? Quais são as preocupações que mais geram angústia? Quais são as que menos geram angústia? Quais sintomas de ansiedade são experimentados? Qual o pior resultado ou catástrofe subjacente a cada tema de preocupação? Qual a estimativa da pessoa sobre a probabilidade do resultado catastrófico? Então, vamos pensar. Coronavírus. O pior cenário, eu vou morrer, meu marido vai morrer, meu filho vai morrer. Tá? É o cenário mais catastrófico. Aí a pessoa com tag vai dizer assim, Aline, mas você não viu aquela reportagem daquela família que morreu 3 irmãos? Que a mulher perdeu o pai e o marido? Então, quer dizer, o pior resultado, tá bom, o pior resultado é morrer, né, nós 3 aqui em casa. Qual a estimativa de probabilidade? 100%? É 100%? Eu acredito 100% que nós 3 vamos morrer de coronavírus, né? Então, o quanto eu acho que a minha estimativa, ela tem chance de acontecer. Se o pior resultado for avaliado como altamente improvável, o que a pessoa considera um resultado negativo mais provável? Tá, bom, a morte entre crianças menores pode acontecer, mas é rara. Você e seu marido não estão no grupo de risco. Tá, então talvez vocês precisarem de um leito de TI, tá ocupado e não conseguir? Então, talvez um de vocês, esse poderia ser o resultado negativo mais provável, né? Então, aí você vai reavaliando. Se mais de um conteúdo principal da preocupação estiver presente, classifique as preocupações da mais importante e perturbadora a menos importante e perturbadora. E aí a gente vai trabalhar qual que nós vamos focalizar na terapia.
Bom, então depois de entender as preocupações, quais são, quantas são, quanto tempo dura, o quanto que interfere na minha vida, quais as mais preocupantes, quais as menos preocupantes, a gente vai então para intervenção. A gente vai avaliar a sensação de paz ou segurança. O que teria que acontecer para essa preocupação cessar? Né? Então, Clark Beck, eles dão um exemplo de uma mulher que ela era extremamente angustiada, preocupada sobre se o namorado dela a amava ou não e sobre se o namorado dela poderia deixá-la ou não. E aí, realizou um questionamento, né? Então, o que teu namorado teria que fazer para você ter uma sensação de segurança de que ele não vai te abandonar? Não tem. Eu não tenho como ter essa segurança. Ele pode ser romântico, ele pode ser presente, ele pode ser fofo, ele pode me mandar mensagem, mas eu nunca vou saber se ele realmente pode deixar de gostar de mim, pode deixar de me amar ou pode vir a me abandonar. Então, ou às vezes a pessoa fala assim, vamos supor, né, uma pessoa que tenha uma ansiedade em relação às finanças, né? Eu preciso fazer uma poupança para quando eu me aposentar, porque eu não vou me aposentar integralmente. Então, talvez eu não me aposente, então eu preciso fazer uma poupança. Tá. Quanto de dinheiro que tem que ter nessa poupança? Tem que ter um dinheiro para eu manter uma vida confortável. O que é uma vida confortável, né? Então, quando a gente vai avaliando essa sensação de paz ou segurança, a pessoa ela vai se dando conta de que é muito improvável que ela vá conseguir e que as estimativas que ela faz para se sentir tranquila, muitas vezes são exageradas ou irrealistas. Análise de evidências. A ameaça é realista ou exagerada? Reavaliar a ameaça e buscar um resultado mais realista. Ou seja, será que eu não estou exagerando? Vamos pensar, né, nesse exemplo. Que o meu namorado ele vai me abandonar, que ele não me ama mais. Tá, então para você esse é o pior cenário. E pode acontecer pior? Pode. Ninguém nunca mais vai me querer. E então eu vou ficar sozinha para sempre. E então eu vou morrer sozinha, amargurada e não vou ter ninguém para cuidar de mim na velhice. E então eu vou morrer na beira do precipício. Qual que é a chance disso realmente acontecer? Você tem familiares, parentes? Não tem irmão, sou filha única. Meu pai e minha mãe já morreram. Tá. Tem amigos? Tem uma poupança para ir para uma casa de repouso? Tem um asilo na tua cidade? Então, quer dizer, você vai avaliando o quão catastrófico né? Que qualidades você teria para que você conquistasse alguém, para que você, caso o seu namorado venha terminar com você, você conheça outra pessoa, vocês estabeleçam um novo relacionamento. Então, a gente vai analisando quanto que a pessoa tá exagerando o resultado e diminuindo os recursos de enfrentamento. Essas são duas questões fundamentais no TAG, né? O quanto que eu catastrofizo, o quanto que eu exagero um resultado negativo e o quanto que eu subestimo as minhas habilidades, os meus recursos de enfrentamento. E o tempo para se preocupar é uma estratégia, uma técnica que eu gosto bastante, que eu sempre recomendo. O que é o tempo para se preocupar? A pessoa ela vai elencar 1 ou 2 momentos do dia dela para colocar no papel ou no celular, que seja aquilo que ela preferir, todas as preocupações. Então lembra aquele depoimento que a gente leu? Eu tenho um tempo para anotar o que eu preciso fazer.
Ah, então eu preciso levar roupa na costureira, eu preciso agendar dentista, eu preciso agendar médico, eu preciso ir na farmácia comprar o remédio X, eu preciso fazer o trabalho Y, e aí eu posso, por exemplo, elencar por ordem de prazo, de prioridade, o que tem que ser feito primeiro, né? Então, ou por exemplo, eu tô preocupada se eu tô bem de saúde, eu tô preocupada se eu não tô com coronavírus, eu tô preocupada se o professor recebeu o meu trabalho, whatever. Você vai anotar, então, no tempo para se preocupar, você vai tirar um tempo, adivinha? Para se preocupar. Plim, olha que fantástico, né? Então, você vai anotar ali todas as suas preocupações. Brainstorming, tudo que vier à tua mente em termos de preocupação, você anota ali. Great. Daí, o que eu faço depois? Preocupações produtivas, preocupações improdutivas. O que são preocupações produtivas? São preocupações que eu tenho algo a fazer. Bom, então, hoje, depois do almoço, eu vou tirar um tempo para fazer as ligações e agendamentos que eu preciso fazer. Eu vou pedir para o meu marido se ele pode ir na farmácia para mim. Ou, depois de fazer as ligações, eu vou para a farmácia. Agora de manhã, eu vou fazer o trabalho do professor X que tem que entregar hoje. Então, a preocupação produtiva, eu desenvolvo um plano de ação, uma resolução de problemas. A preocupação improdutiva, não há nada que eu possa fazer em relação a ela. Então, eu simplesmente faço uma reestruturação cognitiva da importância que eu estou dando para essa preocupação, ou eu simplesmente reavalio que aceito tolerar a incerteza. Bom, essa é uma outra técnica bem legal, eu gosto bastante dela, que é a exposição à preocupação, né? Então, como que funciona essa técnica? Eu vou fazer uma descrição completa do pior cenário, tá? Por que eu vou usar essa técnica? Porque a gente viu que há uma tendência da pessoa a evitar, a suprimir o pensamento. Eu não quero pensar no pior. Então vem a preocupação catastrófica e eu tento jogar ela para baixo do tapete. E aí, na exposição à preocupação, a gente vai imaginar um cenário de filme, tipo, sei lá, eu não gosto muito desse tipo de filme, mas aquele do Smith lá, que ele fica sozinho, e ele e o cachorro andando pela cidade, todo mundo desapareceu, enfim, né, esses filmes hollywoodianos catastróficos. Então, eu vou pensar no pior cenário, com todos os detalhes possíveis, tá? Bom, então eu vou sair na rua e vão me assaltar e vão me levar para o meio do mato e vão me estuprar e vão ser 5 pessoas e eu vou ficar ali sozinha agonizando e eu não vou ter força para levantar e daí eu vou morrer de fome, tá? Então esse para mim é o pior cenário possível catastrófico. Eu vou fazer imagens mentais quanto ao pior resultado. Então, eu fiz uma narrativa, como se fosse um roteiro de filme. E aí, depois eu fecho os meus olhos e eu vou fazendo uma imagem mental com o pior cenário, com detalhes. Essa exposição na imaginação, ela serve para tolerar essa ansiedade. Lembra? Eu evito, eu não quero pensar, eu faço supressão do pensamento. Ok, tá? Mas aí, eu imaginando o pior cenário, pronto, acabou o suspense. E aí eu imagino 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aquilo já perde o impacto, já perde o efeito. Então essa é a ideia da exposição. Essa é uma técnica, é uma parte, que é justamente expor a pessoa ao pior cenário. Terminou? Expôs com muitos detalhes em imagem mental? A pessoa já reduziu a ansiedade dela perante a esse pior cenário? Ok. Segunda parte, outra técnica, eu estou embutindo 2 técnicas em uma. Elaboração de uma resposta hipotética frente ao pior resultado.
Quanto pior cenário parece perturbador, vista à luz do seu plano potencial de enfrentamento. Então aqui eu coloquei essa imagem do furacão Katrina, foi uma imagem retirada do Google Imagens. Então ele fala antes e depois em Nova Orleans, 10 anos, né? Então foi 10 anos depois, segundo o Google, tá? Eu não fui checar essa informação. Então aqui a cidade, o cenário, né? Quando o furacão passou e ali 10 anos depois, ou seja, uma catástrofe ela pode acontecer. O quanto as pessoas têm habilidades para lidar, para enfrentar catástrofes? Quantas pessoas conseguem reorganizar, reestruturar, reconstruir a própria vida diante de acontecimentos terríveis? Que muitas vezes dizimou a família inteira, só sobrou um membro da família, perdeu-se tudo, perdeu-se a casa, as fotos, as memórias, os móveis, tudo. E elas reconstruíram. E eu? Se o pior cenário que eu previ acontecesse, qual seria o meu enfrentamento? O que eu faria? O que eu poderia fazer? Então, quando a pessoa ela avalia os próprios recursos de enfrentamento, quando ela pensa num plano de ação para o pior cenário, ela entende que aquela preocupação ela é excessiva, porque na maioria das vezes sempre há algo que possa ser feito. A gente acaba conseguindo de uma maneira ou de outra lidar com a adversidade. Isso se eu considerar o pior cenário. E aí se eu considerar o cenário mais provável. Aí eu vou perceber que eu tô me angustiando, que eu tô sofrendo, que eu tô tendo um prejuízo em relação a preocupações que efetivamente teriam pouca chance de acontecer, ou que se acontecesse, muito provavelmente eu teria recursos de enfrentamento. Além disso, nós temos o processamento de sinais positivos de uma situação, que são geralmente ignorados no TAG, ou seja, a pessoa no TAG, na ansiedade de uma maneira geral, ela tem um foco voltado para a ameaça, né? Então, por exemplo, se eu tenho a ideia de que meu marido deixou de gostar de mim, ele vai me abandonar, eu vou ficar sozinha. Bom, o que mostra que o seu marido se importa com você, gosta de você, que ele quer manter a relação? Então, eu vou buscar os sinais de segurança que geralmente são evitados no TAG. Empregar a resolução de problema. Então, lembra que a gente falou tempo para se preocupar, preocupações úteis, preocupações não úteis. Empregar a solução de problema para preocupações úteis. Talvez o terapeuta ele vai ter que gastar um tempo na sessão trabalhando a estratégia de resolução de problemas. Não é o objetivo aqui, então eu vou repassar de uma maneira bem rápida o passo a passo para a resolução de problema, que seria, primeiro, identificar o problema, segundo, gerar uma série de soluções, possíveis soluções, avaliar prós e contras de todas as soluções elencadas e escolher uma das soluções, escolher uma das soluções, alocar os recursos necessários, colocar a solução em prática, avaliar se a solução foi efetiva ou não. Se ela não foi efetiva, eu volto para uma outra solução que eu elenquei, tá? Então, a gente vai trabalhar, a gente pega problemas concretos que o paciente traz e vamos trabalhar todo esse passo a passo para que ele aprenda a empregar a técnica de solução de problemas. Trabalhar autoconfiança para lidar com desafios futuros, então a gente faz isso identificando situações difíceis que o paciente ele já enfrentou no passado, na vida dele, o quanto que ele tem recursos de enfrentamento, o quanto que ele tem resiliência. Então a gente vai mostrando para ele que se ele já enfrentou uma série de situações e conseguiu lidar com elas, mesmo que talvez o resultado não tenha sido tão de acordo com o que ele esperava, mas o quanto que às vezes ele se surpreendeu com o resultado que ele teve, né? Então, mostrando as evidências de que ele tem recursos para lidar com desafios futuros. Um outro elemento, aumentar a tolerância à emoção negativa. Então,
a ansiedade ela faz parte da vida, a angústia ela faz parte da vida, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por momentos difíceis, e aí a gente precisa ter serenidade para conseguir lidar com esses momentos difíceis. A meditação e o relaxamento são fundamentais, né? A gente tem a técnica do relaxamento muscular progressivo, especialmente porque, lembra, um dos critérios do TAG pode ser a tensão muscular. Então, no relaxamento muscular progressivo, a gente vai trabalhando grupos musculares, por exemplo, contraindo e relaxando. Então a pessoa ela vai contrastando o sentimento de ter a tensão e ter o relaxamento. É uma técnica que demora bastante, porque a gente vai trabalhando grupo por grupo, a pessoa ela tem que treinar em casa, e aí depois que ela já tiver treinado bastante, então ela pode fazer por grupos, conjuntos de grupos musculares, tá? Técnicas de mindfulness, que seria, lembra que o TAG ele tem a preocupação, ele está relacionado a eventos futuros catastróficos. Então o mindfulness é fantástico, é uma intervenção muito interessante para ser associada ao tratamento do TAG e também outras técnicas de meditação e relaxamento. E aí, finalmente, processamento elaborativo do presente. Viver uma vida livre de expectativas. Focalizar os aspectos especiais do momento, com ênfase particular em de que maneira isso está ligado aos valores e felicidade do paciente no momento, né? Então, a nossa vida ela não é um comercial de margarina. Talvez você não esteja vivendo a pandemia como algumas pessoas, do tipo, outro dia uma amiga me mandou num grupo que eu participo, né, falando assim, eu não fiz o curso de culinária, eu não tô cozinhando as comidas mais saudáveis, eu não tô no projeto fitness Monte Academia na tua casa. Aí eu brinquei com ela, falei, você tem 2 filhos, se todo mundo estiver vivo, você tá no lucro, né? Então, assim, ok, tudo bem, você não tá do jeito que você gostaria, mas o que foi legal? Eu tive um dia em que eu não consegui brincar com os meus filhos. Tá bom, mas você teve um momento de amor, de troca afetiva, algum momento prazeroso e agradável com eles? Ótimo, né? Eu comi demais, eu comi um bolo de chocolate quase que inteiro. Tá tudo bem, não tem problema, tava gostoso, você saboreou? Que legal, que ótimo, que bom que você pode comer um bolo tão delicioso assim, né? Então, não é a gente buscar uma vida perfeita, porque ela não existe. É a gente conseguir, dentro da nossa realidade, perceber os bons acontecimentos e as coisas boas, porque a gente sabe que quando a gente gera expectativas, eu só vou ser feliz quando eu conseguir esse emprego, eu só vou ser feliz quando eu comprar esse carro, eu só vou ser feliz quando eu tiver essa casa, né? E aí eu achei interessante que eu comentei, acho que em outro vídeo, de uma entrevista que eu vi da Thaís Araújo, e aí ela dizendo que ela dispensou as funcionárias e ela, o marido, estão cuidando da casa. E ela falou assim, essa pandemia me ensinou a ver o que é relevante. E eu descobri que eu não preciso de uma casa com 5 banheiros, né? Então, ela descobriu o que é importante para ela. E aí a gente tem a expectativa de que quando eu comprar a casa dos meus sonhos eu vou ser feliz. Bom, mas eu posso ser feliz no meu apartamento de 40 metros quadrados? Entende? Então, é isso, é viver o presente, é conseguir extrair as coisas boas que tem no presente. A gente consegue, então, diminuir um pouco desses efeitos aversivos que o TAG tem na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa aula.